O texto que nós vamos ler é o texto que é chamado de A Visão da Glória de Deus. E ele tem alguns destaques aqui para as nossas vidas. Capítulo 6, ele conta o momento em que o rei Uzias, o profeta Isaías, tem um encontro com Deus no templo, e ele começa dizendo que é no ano que morreu o rei Uzias. Esse texto contém o momento em que Deus chama o profeta, e ali ele recebe uma transformação do ponto de vista teológico. Ele começa a ter um relacionamento com Deus de uma maneira diferente da maneira como ele vinha tendo até então. Há nesse encontro dele com Deus uma transformação antropológica. O antropos é o homem, aquele que anda sobre dois pés. Esse é o antropológico, é o ser humano, e o encontro com Deus muda a maneira como o ser humano se enxerga. Há nesse encontro com Deus, relatado aqui nesse texto, uma transformação teológica, uma transformação antropológica e uma transformação soteriológica. Pastor, mas por que falar essas palavras difíceis? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa saber, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e saber do que está se tratando. A palavra soteriologia é o estudo da salvação. Você sabe por que a cidade de Salvador se chama, quem nasce em Salvador, como é que, quem nasce lá no Rio de Janeiro é carioca, né? E quem nasce aqui em São Paulo é paulistano. E quem nasce lá em Salvador é o quê? Baiano? É baiano, mas ele quando nasce em Salvador, ele é soteropolitano, né? Porque a palavra sotero é a palavra Salvador. A soteriologia é a palavra que remete àquilo que Jesus fez por nós. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, o que acontece no encontro, quando nós encontramos com Deus, é algo que transforma a nossa maneira de enxergar a Deus. É algo que transforma a nossa maneira de nos enxergar a nós mesmos. E é algo que transforma a nossa maneira de enxergar a salvação. Muitas vezes imaginamos que a nossa salvação ela acontece por conta da nossa dedicação, de nós servirmos a Deus, tendo uma vida ética, uma vida bonita, uma vida inteira em que busca o bem uns dos outros. Entretanto, não se reduz a isso. A verdadeira salvação, a visão soteriológica que nós passamos a ter depois com o encontro com Deus, mostra que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo escrevendo lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. A soteriologia não é algo que nasce da ação humana, mas é algo que procede inteiramente de Deus. Só Jesus Cristo salva. Esta é a mensagem. Quando nós temos um encontro com Deus, há essa transformação na visão que nós temos da maneira como servimos e como cultuamos a Deus. Portanto, eu quero falar um pouquinho a respeito dessas coisas nesta noite, em que vamos celebrar a ceia do Senhor logo depois da mensagem. Eu serei breve, para que possamos celebrar a ceia do Senhor com tranquilidade. Já fizemos isso pela manhã, mas vamos fazer novamente à noite, porque quando celebramos a ceia, estamos celebrando a vida que o sacrifício de Jesus nos traz. Aquilo que Jesus fez na cruz, trouxe vida a todos nós. E nós vamos então, logo depois da reflexão, nos dedicar a celebrar a vida que Ele nos traz. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 cobria e voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a visão que o profeta está tendo quando ele entra no templo. Ele está no templo, ele está na presença de Deus e ele tem essa visão majestosa. Ele contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o Senhor dos exércitos está cercado por anjos que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, obrigado por esta porção da Tua palavra. Fala ao nosso coração, segue nos despertando, nos desafiando a andarmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade, exaltando, magnificando o Teu nome, que é santo, 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 é a nossa oração em nome de Jesus. Para que a gente entenda o que aconteceu aqui com o profeta Isaías, é importante fazer um recorte do momento em que isso está acontecendo na vida do povo de Deus. O povo de Deus, quando passa a viver sob uma monarquia, vive alguns anos de grande prosperidade sobre o reinado de Saul, depois de Davi, depois de Salomão. Mas o filho de Salomão não deu continuidade àquela unidade que tinha sido construída por seu pai e por seu avô. Ele, por conta da sua inexperiência e da sua desobediência, por conta de querer andar segundo o seu próprio caminho e seu próprio saber, ele se distancia de Deus e o reino é dividido. Quem lê a história do povo de Israel vai perceber que há um momento em que, sob a regência, sob a liderança do filho de Salomão, o reino é dividido. E 10 tribos ficam isoladas no norte daquela circunscrição, daquele território. 10 tribos ficam ao norte e constituem ali um império, um reino separado do reino que fica sob a regência do filho de Salomão, chamado Roboão. Ele passa a reinar apenas sobre a tribo de Judá e a tribo de Efraim, e a capital daquele reino fica em Jerusalém. E o reino então passa a andar distanciado do reino do norte. Israel então passa a ser 2 nações ali naquela região. Esse momento em que o profeta está falando, é um momento em que no reino do sul, é em Judá, é em Jerusalém, que está reinando um descendente de Davi chamado Uzias, um homem que foi poderosamente usado por Deus. Ele foi um grande homem de Deus. O rei Uzias governou Israel durante 52 anos. Ele começou a reinar com 16 anos. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, vai contar a história de Uzias, alguém de uma vida extraordinária, um homem que ele
desenvolveu aquela nação de uma maneira que tirou aquele pequeno reino do sul, chamado Judá, e o colocou numa posição de grande destaque, uma vez que o reino do norte já não existia. O reino do norte, ele, por conta de ter se afastado de Deus, foi capturado pelas forças da Assíria, que levou embora todos os súditos daquele reino e os espalhou pelas demais nações, a fim de quebrar a identidade deles como povo, e colocou ali um outro povo para viver naquela região, que depois veio a ser conhecido como os samaritanos. A tática de guerra do rei Tiglat-Pileser da Síria era quebrar a resistência dos povos através de trocá-los da sua terra. Ele tirava as pessoas que eram, vamos dizer assim, lá da Ucrânia, e as colocava na Groenlândia. Pegava as pessoas da Groenlândia e colocava no centro da África do Sul, e assim ele ia destruindo a resistência daquelas pessoas de se rebelarem. Então o reino do norte já não existia, mas o reino do sul estava ali firme, e Uzias estava à frente daquele povo. O rei Uzias governou muito bem, até que o orgulho encheu o coração dele. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, conta que num determinado momento ele quis cultuar a Deus do jeito que ele queria. O orgulho subiu no coração dele, e ele, além de ser o rei, ele quis também governar o culto que acontecia no templo. E ele, no dia da Páscoa, no dia da celebração da Páscoa, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício, ele decidiu que naquele ano quem ia fazer isso era ele. E os sacerdotes o chamaram a atenção, dizendo: não faça isso, meu rei. Ele, com todo orgulho, com toda a empáfia, entrou no Santo dos Santos e ali ofereceu o sacrifício diante de Deus, realizando um culto à sua maneira. O culto exigido por Deus era que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no lugar santíssimo. Esta era a maneira estabelecida por Deus, não o rei, mas o sumo sacerdote. O rei Uzias entendeu que não era isso uma coisa boa, e ele resolve fazer do jeito dele. Ele resolve oferecer o culto a Deus à sua maneira. E quando nós decidimos oferecer a Deus o nosso serviço, o nosso culto, não do modo como Deus nos chamou e nos vocacionou, mas do jeito que nós julgamos que é o mais correto, a nossa maneira, na força do nosso braço, da nossa inteligência, nós atraímos para nós o juízo de Deus, e foi isso que aconteceu com Uzias. A hora que ele entra no Santíssimo, depois você pode ler lá na sua casa, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, ele é confrontado pelos sacerdotes, e os sacerdotes resistem à ação do rei. E naquele instante, o rei é ferido por Deus com lepra. E ele, quando a lepra surge no seu rosto, ele imediatamente percebe que havia pecado, e ele mesmo retrocede e volta atrás e devolve ao sumo sacerdote a responsabilidade de oferecer o culto diante de Deus. Eu estou contando essa história para que vocês entendam o que aconteceu. Esse rei ainda vai reinar depois mais alguns anos. Ele já está num auge do seu reino, em que ele já não precisava mais ter feito aquilo, mas por conta desta atitude, Deus o fere, e Deus o julga, e Deus o condena a ficar separado da família, do palácio, da igreja e do povo, e ele passa a viver o resto dos seus dias num palácio separado, e o seu filho Jotão passa a reinar no seu lugar. Ele reina mais alguns anos, com a regência do filho, mas ele obscurecido, afastado, porque se desqualificou para o ministério por querer agir segundo a sua vontade.
É uma história que mostra para nós que nós podemos começar muito bem. Nós podemos começar muito bem, mas se não estivermos com a nossa vida diante do altar de Deus, no meio do caminho, podemos tropeçar e o nosso começo desmoronar por conta de estarmos querendo andar na força do nosso braço. Essa história está aqui registrada para nos ensinar isso. No ano em que esse rei morre, a lembrança que ele havia deixado de tudo de bom que ele fizera, fez com que o profeta Isaías fosse para o templo. A história que eu acabei de ler mostra para nós que quando morrem as nossas esperanças nas forças que nós julgamos que são aquelas que nos trarão alento, futuro e conforto, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. E foi para lá que Isaías foi. No ano em que morreu o rei Uzias, aquele no qual a nação colocava a sua esperança, no ano em que ele morreu, no ano em que o luto se estabeleceu sobre a nação, o profeta foi para o templo para nos ensinar que quando morrem as nossas esperanças, as nossas expectativas, quando nós perdemos o emprego, quando os nossos relacionamentos estão em perigo, quando nós estamos enfrentando adversidades, quando a vida fica com cara de absurdo, o melhor lugar para se estar é no templo, é na presença de Deus, seja um templo físico como esse, ou naquele lugar secreto que cada um de nós tem, onde comparecemos diante de Deus, a fim de que o encontro com Ele transforme teologicamente as nossas vidas, a fim de que a nossa visão seja corrigida e a gente aprenda que é diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, descobrindo que o lugar mais seguro que existe na terra e em todo o universo para cada um de nós é estar exatamente no lugar onde Deus quer que nós estejamos. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus, o lugar para onde Deus nos chama, o lugar para onde Deus nos planta, o lugar onde Deus nos coloca. Este é o melhor lugar, o centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, o que acontece na nossa vida é desterro. É aquilo que aconteceu com Uzias depois que peca, é ser colocado num lugar de lado, num lugar auxiliar, num lugar onde já não se tem a mesma condição de realizar aquilo para o qual Deus nos vocacionou, Deus nos designou. Este é o contexto, mostrando que Deus é soberano. No ano em que morreu o rei Uzias, aquele povo, aquele profeta, em nós nesta noite somos chamados a lembrar que o trono de Deus continua sendo um lugar em que toda honra, toda glória e todo louvor podem ser colocados. Os tronos da nossa vida podem ser esvaziados. Nós podemos perder o emprego, podemos perder as perspectivas, nós podemos perder aquilo que nós julgamos como de valor na nossa vida, nós podemos perder tudo, mas Deus continua sentado no trono, Ele continua olhando para as nossas vidas, os olhos do Senhor não se fecham e o braço do Senhor permanece estendido. No ano em que morreu o rei Uzias, e no momento em que morrem as nossas expectativas, o melhor lugar para estarmos é diante do trono de Deus, para contemplarmos o Senhor e termos a nossa perspectiva teológica corrigida. O Senhor está no seu santo templo, a glória do Senhor enche a terra, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu templo. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos sustenta. Essa igreja tem sido, ao longo desses últimos 75 anos, sustentada por Deus. O Banco do Brasil nunca mandou R$1 aqui para nos ajudar, o Bill Gates nunca mandou R$1 aqui para nos ajudar.
Quem mais que é rico aí que vocês lembram que poderia ajudar a igreja e não ajuda? Tem um monte de gente, né? Nunca mandou R$1 para cá, né? Mas Deus continua cuidando dessa igreja, porque Ele continua assentado no seu templo. A santidade dEle faz com que os serafins clamem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui a cada um de nós para que nos lembremos disso. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa o que tenha morrido na sua vida, Deus continua no controle, Deus continua sentado no trono, e diante dEle nós precisamos adorar e bendizer e exaltar o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. Nós recebemos uma transformação teológica e uma transformação antropológica. O que eu quero dizer com isso? Quando o profeta tem a visão de Deus, ele tem uma visão correta de si mesmo diante da santidade de Deus. Ele se enxerga, percebe e vê que ele é um pecador. Diante de Deus, nós percebemos quem somos. Embora muitas vezes passemos a vida construindo uma imagem de nós mesmos, nós investimos grande tempo da nossa vida construindo uma imagem daquilo que nós entendemos que deve ser um homem, uma mulher. Mas quando estamos diante de Deus, diante da santidade de Deus, nós percebemos que aquilo que queremos fazer de bom não fazemos. Ele diz: ai de mim que sou pecador e que sou homem de impuros lábios. Diante de Deus nós percebemos que até as nossas melhores intenções geralmente são carregadas de interesses pessoais, próprios, e de vanglória e de desejos de orgulho. Diante de Deus nós percebemos que somos pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O profeta, diante da glória de Deus, ele diz que ele está ali vendo a presença de Deus. O termo, a palavra que os antigos hebreus usavam para descrever esse momento era Shekinah, a glória de Deus enchendo o templo estremecendo nas suas bases, o templo se enchendo de fumaça. Aquilo que aconteceu quando Salomão orou e pediu que Deus abençoasse, e a Shekinah de Deus encheu aquele lugar. No momento em que Isaías está diante do Senhor, ele tem também essa experiência de ver a glória de Deus enchendo a terra. E a glória de Deus encherá a sua vida, e encherá toda a terra, quando nós enxergarmos que de nós mesmos não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Mas se volvermos os nossos olhos para o trono de Deus, Ele, com sua graça, nos tornará em condições de obedecer à sua vontade. Nós experimentamos no encontro com Deus uma transformação teológica, uma transformação antropológica, porque nós mudamos quando temos um encontro com Deus. Ninguém que se encontra com Deus permanece indiferente. No encontro com Deus, ou somos transformados ou somos rejeitados. No encontro com Deus, nós podemos escolher servir a Deus ou nos afastar de Deus, porque nós temos essa liberdade, porque Deus não criou autômatos, Deus não criou um monte de robozinho que Ele dava corda e poderiam obedecê-lo. Ele nos criou com a disposição e o desejo de, até mesmo, se não o quisermos, virarmos as costas para Ele. Deus nos criou desta maneira, e diante dEle, Ele age para que nós possamos experimentar aquilo que somente Ele pode fazer por nós. Uma transformação soteriológica. Não é o profeta que, vendo-se pecador,
que enxergando-se limitado, o profeta olha para si mesmo e percebe que ele quer dar glória a Deus, mas ele na maioria das vezes só consegue reclamar e falar mal e se lamentar. Ah, meu Deus, morreu o rei, e agora? Que desgraça, ó vida, ó céus, ó miséria, ó desgraça, o que eu vou fazer? Está chovendo, tem raio lá fora, tem muito sol, vai acabar tudo, ai, o aquecimento global, as mudanças climáticas, o que eu vou fazer? Ele queria dar glória a Deus, mas ele só consegue ver aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida, e muitas vezes nós também nos comportamos desta maneira, não conseguimos abrir os olhos com gratidão para ver quão grandes coisas Deus tem feito por nós. O mundo está aquecendo, o mundo está congelando, Deus continua sentado no seu trono, não importam as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, o desemprego está aumentando, Deus continua sentado no seu trono. As doenças estão aumentando, os vírus, as misérias, Deus continua sentado no seu trono. O profeta queria dar glória a Deus. Muitas vezes a gente quer dar glória a Deus e a gente não consegue. Muitas vezes a gente quer dizer, aleluia, muito obrigado, Senhor, mas a gente está cansado, a gente está desanimado, porque é tanta luta, tanta batalha. Morreu o rei Uzias, mas diante do Senhor, ao invés do profeta correr até o altar, é do altar que sai a bênção. O texto diz que um anjo vai até o altar e com uma tenaz toma uma das brasas e vem e toca na boca do profeta. A ação não é antropológica, ela não é humana, ela não é do homem, ela não é da nossa natureza, o ir na direção de Deus, mas a ação é teológica, é Deus quem toma a iniciativa, e Ele tira a brasa do altar e toca na boca do profeta, simbolizando para nós, trazendo para nós uma sombra, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus faria por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos uma natureza pecaminosa que não consegue se aproximar do santo, mas o santo deixa a sua glória e se manifesta misericordioso para conosco. A brasa viva tirada do altar é um símbolo de Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus, deixou a sua glória e viveu entre nós cheio de graça e de verdade, a fim de que como Cordeiro de Deus pudesse tirar o pecado do mundo. E para todos aqueles que se dispõem a receber o toque desta brasa viva, a esperança da transformação soteriológica na sua vida. A palavrinha às vezes é difícil de lembrar, né? Mas a gente lembra do baiano, soteropolitano, aí a palavra vem. No encontro com Jesus, a gente recebe uma transformação na nossa visão de salvação. A gente percebe que aquele que tira a brasa do altar é o mesmo que quando Moisés pergunta a ele, quem é que fala comigo? Ele diz, eu sou o que sou, eu ouvi o clamor do meu povo. Êxodo capítulo 12, ele diz, eu vi a aflição deles e desci para livrá-los e para tirá-los da escravidão, para levá-los para um lugar onde mana leite e mel. A ação é de Deus, o Deus que se inclina, o Deus que se doa, o Deus que se derrama, o Deus que tira a brasa do altar e toca nos lábios do impuro, a fim de que saia da sua boca tudo aquilo que não agrada a Deus e brote do seu coração salmos, hinos, cânticos e louvor, adoração a Deus, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Com cânticos, com hinos, com palavras que cada um de vocês... é isso que diz lá em Colossenses 3,18? Então, dei o endereço errado, tira isso daí, mas senão eu vou ser caçado aqui, né? Mas há na carta de Paulo aos Colossenses uma palavra que diz assim,
que nos vossos lábios haja cânticos espirituais, hinos, louvores, palavras de gratidão, e vós sejam tutores, discipuladores uns dos outros. Irmão Israel, me socorre aí. Colossenses 3,16, errei por 2. Irmã querida, coloca lá Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo, a brasa tirada do altar, habite ricamente em vocês. Como eu disse semana passada, a palavra de Cristo não pode ser turista na nossa vida. Ela não pode ser alguém que vem visitar a gente de vez em quando. A palavra de Cristo precisa morar em nós, a fim de que nós nos instruamos e nos aconselhemos mutuamente em toda a sabedoria. Meu irmão, minha irmã, no dia em que morreu o rei Uzias, no dia em que morreu a sua esperança, no dia em que morreram as suas expectativas, ao invés de ir buscar ajuda no coach, ao invés de ir buscar ajuda na internet, busca a palavra de Deus aonde estão os tutores e os instrutores ungidos pelo Espírito Santo para nos abençoar. O Salmo, no capítulo 1, diz que é bem-aventurado, é feliz o homem e a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio, mas antes se detém na lei do Senhor. A palavra de Deus habita ricamente nele. Ele, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, de buscar qualquer consolo, ele vai à palavra de Deus. E ali ele experimenta uma transformação soteriológica. Ele aprende que é Deus que está cuidando dele, porque Deus continua sentado no trono, porque Deus continua sendo Deus, apesar de morrer em todas as outras expectativas que nós temos. É esse texto que está aqui a nos ensinar, para que haja em nós uma disposição de não agirmos como aqueles que querem trazer para si a responsabilidade de fazer as coisas, aqueles que querem fazer as coisas do jeito deles, assim como aquele rei que num determinado momento da sua vida decide agir por sua própria conta e risco. É Deus, é sempre Deus que providencia os meios para que nos aproximemos dele de uma maneira que o agrade. Portanto, que nesta noite haja no meu e no teu coração disposição para continuarmos indo ao culto, indo ao templo, indo no nosso lugar secreto. Hoje pela manhã nós tivemos uma festa aqui, uma festa extraordinária. Tinha muita comida, muita bebida, muita alegria, muita risada, porque a festa é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. O povo de Deus, quando chega na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem é uma festa. Eles saem de lá celebrando a Páscoa e entram na terra prometida celebrando a entrega da lei, quando eles descem lá do monte, quando Moisés desce do monte e depois corrige tudo que eles estavam fazendo de errado. Logo depois eles celebram a festa da entrega da lei. A festa tem essa dimensão pedagógica, que nos ajuda a nos aproximar de Deus, corrigindo a nossa visão teológica, corrigindo a nossa visão antropológica, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós o conhecemos melhor, e na festa nós nos aproximamos uns dos outros, nós conversamos uns com os outros, e naquela alegria nós vamos nos importando uns com os outros, e quando nós nos importamos, nós nos tornamos parecidos com Deus, porque nós nos importamos quando amamos. A gente só se importa com aquilo que a gente ama. Nós não nos importamos com aquilo que nós não damos valor, mas quando nós nos importamos uns com os outros, nós estamos nos tornando parecidos com Deus, o Deus que amou, e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê possa ter um encontro com Deus e ter a sua vida transformada. Por que você tem ido ao culto? Ou por que você veio ao culto nesta noite?
Você veio aqui para se sentir bem? Ou você veio para ter um encontro com Deus? A nossa motivação deve ser sempre o Senhor, pois o culto é para Ele. Ninguém veio aqui assistir o culto. Quem está assistindo o culto é Deus. Nós viemos aqui oferecer a Deus o nosso culto. O foco, a motivação deve ser sempre o Senhor nas nossas vidas. E aqui é o melhor lugar que você poderia ter escolhido para estar nesta noite. Aqui é o melhor lugar, porque o Senhor está neste lugar e Ele vai te abençoar nesta noite. Vai te abençoar de uma maneira que você talvez não entenda, e talvez você só vá compreender daqui a algum tempo, porque é do jeito dEle, é Ele quem sabe, é Ele quem sonda, é Ele quem conhece o ontem, o hoje e o amanhã, porque Ele está sentado no trono. Morrem as nossas expectativas, mas o Senhor continua sendo Deus. Adote como estilo de vida uma vida de reconhecimento de quem você é. Não tenha expectativas muito grandes a respeito de si mesmo, mas também não tenha expectativas menores. Às vezes a gente tem complexo, né? Às vezes a gente tem complexo de superioridade, assim como Uzias. Uzias achou que ele era o cara. Eu sou o rei, eu vou ser também o profeta, o sacerdote aqui. Eu vou mandar em tudo. Isso é um complexo de superioridade, é uma visão distorcida de si mesmo. Mas diante de Deus, isso é corrigido. Se coloque diante de Deus e o seu complexo de superioridade será corrigido. E também se você sofre de um complexo de inferioridade, porque às vezes a gente se acha o menorzinho, né? Eu sou aquele que foi tirado lá detrás do monturo, eu sou quase um Davi, eu estava lá detrás das ovelhas, eu estava cuidando dos animaizinhos do meu pai, e eu fui colocado aqui. Senhor, eu não passo de um menino, manda outro, Senhor. E o Senhor está dizendo, a quem enviarei? E muitas vezes por causa do complexo de inferioridade e de uma visão antropológica distorcida de nós mesmos, nós não caminhamos para aquele que é o lugar mais seguro para as nossas vidas, o centro da vontade de Deus. Não tenha uma visão acanhada de si mesmo, meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer isso, para te lembrar disso. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e é Ele quem está cuidando de você. A palavra dele continua sendo, a quem enviarei? Cabe a nós dar uma resposta. Ele está realizando uma grande obra. Ele está assentado no trono e Ele continua buscando aqueles que dele se distanciaram. Ele é o mesmo que ouviu o clamor do seu povo lá no Egito. Ele continua ouvindo o clamor daqueles que estão clamando hoje. Há mães clamando porque filhos estão se perdendo nas drogas neste momento, nas ruas, e às vezes dentro daquele lugar que nós julgamos o lugar mais seguro da nossa casa, que é o quarto do nosso filho. Porque ele está acessando sites, lugares que nós desconhecemos, e porque temos uma visão acanhada de nós mesmos e achamos que não vamos aprender a lidar com essas coisas, porque estamos velhos demais para isso, nós deixamos de agir como homens e mulheres de Deus. Por isso, adote esta postura, esse estilo de vida, de não se conformar em ser menor do que você é. Entre no quarto do filho e veja o que ele está vendo, porque ele pode estar praticando um desafio ali, um desafio que vai colocar a vida dele em perigo. Esses dias, alguns jovens começaram a colocar em perigo a vida dos animaizinhos, matando os bichinhos, matando os cachorros, porque lá dentro do quarto, eles foram desafiados a viver um estilo de vida completamente distante de Deus.
como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados a adotar um estilo de vida que nos coloque exatamente no lugar onde Deus quer que nós estejamos, diante do trono, diante de Deus, tendo corrigida a perspectiva que nós temos de nós mesmos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Você não é um coitadinho, você não é um pobrezinho, você é um homem e uma mulher de Deus. Levanta a cabeça e prega a palavra. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta do profeta é: eis-me aqui, envia-me a mim. O desafio que eu quero deixar nesta noite para cada um de nós é que também nós possamos, tendo um encontro com Deus, responder: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho limitações, eu sei, mas eu vou trabalhar para melhorar isso. Eu não compreendo muito bem as coisas, eu tenho dificuldade, mas eu vou pedir que o Senhor me aconselhe. Eu vou ler a Tua palavra. Eu não sei muito bem o que dizer, mas eu vou buscar na Tua palavra, porque ela não vai ser turista na minha vida. Eu vou adotar uma postura de alguém que, reconhecendo os seus erros, faz como o profeta Isaías, dizendo: ai de mim, Senhor. Reconhecendo o nosso pecado e pedindo perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9 diz isso, e nos purificar de toda injustiça. Você veio nesta noite para participar da celebração da ceia do Senhor. Você é crente em Jesus Cristo. Se você não está em comunhão com Deus, você tem a oportunidade nesta noite de baixar a sua fronte, confessar o seu pecado e pedir perdão. E Deus perdoa, porque Ele continua sendo Deus. Você não precisa ser membro da primeira igreja batista do Ipiranga, você pode ser membro da igreja de Deus, tenha ela o nome que for, presbiteriana, Assembleia de Deus, pentecostal, Deus é amor, Deus é justiça, Deus trino, Deus é luz do mundo. Não importa o nome da igreja onde você vai, você tem que estar em comunhão com Deus. E em comunhão consigo mesmo, em comunhão com a igreja, que é constituída de todos aqueles que em todos os lugares confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Participe da ceia do Senhor e adote um estilo de vida que confessa e deixa, que vira a página e segue avançando, dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, do jeito que Tu queres, não do meu jeito, mas como o Senhor quer, envia-me a mim. E Deus vai com certeza receber a sua entrega. Ele recebe, Ele sempre recebe. O apóstolo Pedro, quando estava lá perto de Jesus na praia, depois que Jesus jogou a rede e puxou os peixes, Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, você me ama? E os irmãos lembram, sabem que ele disse para Jesus: ah, Senhor, eu queria amar, mas eu gosto do Senhor. E o Senhor disse para ele: cuida das minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor disse para ele: cuida das minhas ovelhas. Eu sei que o que você tem para oferecer não é perfeito, mas eu recebo. Cuida das minhas ovelhas. Feche os olhos, baixe a fronte, vamos orar, pedindo que o Senhor siga nos abençoando. Nosso Pai que está no céu, mas que está aqui nesta noite, sonda os nossos corações, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos no sangue de Jesus, a fim de que possamos prosseguir respondendo com fé, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me para cuidar
de mim mesmo, cuidar da minha fé, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Envia-me para cuidar da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos meus queridos, por todos aqueles pelos quais o meu coração às vezes fica apertado. Envia-me a mim, ó Deus, para cuidar da tua igreja, para cuidar daqueles que estão ficando fracos na fé, para aqueles que estão desanimando. Envia-me a mim, ó Deus, para ser tutor deles, discipulador deles. Envia-me a mim para ser aquele, ó Deus, que vai discipular o irmão, andando junto com ele, a fim de que todos nós nos apresentamos ante a tua face, declarando que só tu és santo. Abençoa-nos, ó Deus, é a nossa súplica como igreja, em nome de Jesus.